falou um negócio desse, e até tu falou da galera que faz ação, poderia se unir, e tu falou agora de paz, príncipe da paz, Jesus, e me lembrou de uma parada que até na própria, essa rixa de padre e pastor, tem um evento que eu não vou dizer quem produziu, mas teve um evento aqui em Recife, que uma amiga minha produziu, e não era evangélico, porque tinha pastores e padres junto. Ecumênico. E tava rolando. Eu perguntei, "E como é que tá? Como é que é? Fácil fazer? É tranquilo, né, galera da igreja?" Aí ela, meu irmão, era uma briga pra saber quem entrava primeiro, quem não entra, que fulano não canta com ciclano. Ego, né? E o Ego e padre, birra. padre tal, com pastor tal, e a galera famosa. E eu fazia assim, meu irmão, o que é que essa galera tem na cabeça? E o ego tá maior do que tudo aí, né? E aí chega a ser bizarro, né? O que é que acontece? Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Então, as pessoas, por mais que elas aceitem uma religião ou uma fé, elas vão ter dificuldade em renunciar àquilo que elas são, né? O cristianismo, para muitos, é uma grande contradição. Se você pegar o livro de Marcos, que tem 16 capítulos, e você pode ler, é muito fácil a leitura, e se tiver qualquer dúvida, me manda, que eu vou mandar isso da forma mais engraçada e tranquila para você, a explicação contextual do contexto do texto. É muito simples. A mensagem que Jesus quer passar é muito simples. Só que se torna complexa porque você não quer abrir mão de você, do seu narcisismo, do seu ego, da sua vontade de querer machucar as pessoas, da sua vontade de querer dividir pessoas, de você não querer compartilhar o que você tem. Então, assim, as religiões, elas nem sempre representam o Jesus bíblico. E os religiosos nem sempre são representantes. E muitos deles eu acho que nunca chegaram a conhecer o Jesus da Bíblia. Porque se conhecer, o dia que conhecer, o Brasil não vai ser mais o Brasil. De 30 milhões de pessoas passando fome. O quinto país que mais mata mulher. Um país hiper, mega racista. Então, assim, a gente precisa se conectar. E é muito difícil. Eu entendo do ponto de vista antropológico, teológico, porque o cristianismo, ele nasce lá com Jesus na Galileia. Um homem de periferia, preto, né? Como a Bíblia mesmo diz no livro do Apocalipse, que ele tinha cabelos como de lã de ovelha. Um homem que tinha um homem... A gente precisa entender, lendo a Bíblia, que Jesus morou na África, morou no Egito, né? Enquanto o Estado romano perseguia Jesus, perseguia os pais de Jesus e mandou matar muita gente, muita criança por causa de Jesus. A gente vê essa história, vai ver agora, né, no Natal, de forma muito feliz e contente, dando gargalhada, mas é uma história muito triste, de chacina. Jesus vai morar no Egito. E possivelmente ele aprende uma língua africana, convive com os africanos, porque naquela época não se dividia o Egito. Aquelas regiões, as pessoas elas transitavam muito da Etiópia para Jerusalém, para o Egito. É como se fosse um lugar só. E aí mataram Jesus em nome do... Né, o Estado romano mata Jesus. O Estado romano aceita Jesus como Deus. E em nome de Jesus mata o mundo todo. Aí vê que negócio doido. Aí Jesus vai para a Europa, vira branco, de olho azul, de cabelo dado chapinha. Vem pra... Tô resumindo aqui a história, a desgraça do mundo, né? Vem pra o oeste da África, vem pra esse lado da África, né? Sequestra um monte de preto e leva pro Brasil. Vem pro Brasil pra ser escravo em nome... E vê que loucura. Doideira do caralho. Que loucura retada. Então a gente precisa hoje... Deturparam toda a história, né? Aí o menino, a gente já nasce olhando pro cromo, vendo Jesus... que não é parecido com a gente, é parecido com o francês, porque um pio francês disse, pinte ele com as minhas características. E a gente olha aquele Jesus assim, o cabelo da chapinha, olha Velho, azul. até uma curiosidade, a gente sabe quando começou essa representação desse Jesus, assim, europeu? O que acontece? Ele tinha essa ideia, né? Enfim, eu não sou professor de história mais uma vez, porque a galera gosta de ficar em cima. É só uma curiosidade, se tu não soubesse eu tenho um tecnólogo, tá, gente? Então eu já tô me humilhando aqui pra ninguém vir me cobrar na internet. O que é que acontece? Essa ideia de quando Jesus ele passa pela Europa, né, e ele se torna o Deus europeu, né, as pessoas não se contentam com a ideia de Jesus ser um palestino. Um homem moreno, de cabelo crespo, narigudo, com cara de árabe. Ele não se contenta. Ele diz, não, vamos ajeitar Jesus. Então, mais ou menos nesse período, quando a igreja... facial. Não, narizinho, tudo, orelha, tudo. Dá aquele grau em Jesus.
e bota no calendário lá da tua avó, quando chega na casa dela, tá lá o calendário, né? E o da minha avó é pior ainda, é o Jesus suíço lá, porque tem uns que fica mais galego Jesus ainda. parece É. David Gilmour. Tem uns que Jovem, fica galego, Da velho. minha Mas- avó é olho azul suíço mesmo, branco. Não, e aí Só é falta que o tá. padrão da Suíça. Exatamente, e aqui tá. Quando você vai pra Bíblia, Jesus é mais africano do que europeu. E eu tô dizendo pra você porque eu morei 8 anos no continente africano. Então, a questão contextualizada, a questão cultural é muito mais semelhante à cultura senegalesa. E eu que saio do Brasil dizendo, não, vou ensinar a Bíblia para os senegaleses. Sobretudo do ponto de vista contextual. Quando eu chego lá, eu disse, precisa ensinar, não. Os caras já fazem tudo igual a Jesus. Mulher não pega água na cacimba, né? A cultura de culto aos ancestrais, aquela cultura onde se respeita pai e mãe, que hoje ninguém respeita mais, aquela cultura onde as pessoas vivem em comunidade, né? Eu sou porque somos, né? Aquela coisa de que ninguém é sozinho, aquela ideia de que a gente precisa respeitar os mais velhos, de trabalhar. Jesus fala muito sobre semente, sobre lançar semente, sobre agricultura, sobre a pesca, né? Que é o contexto dele ali ao redor do mar da Galileia. Então eu digo, oxê, é muito parecido a cultura. Só que a gente precisa apresentar a Jesus, quando Jesus chega aqui, ele já chega com guitarra, teclado, aí já chega todo... Então a gente precisa, e para quem gosta de Jesus, quem segue Jesus, quem quer, é só ler a Bíblia, que você vai descobrir o que é fake e o que não é fake. Porque o texto tá aí. E muita gente até pensa que mudou muita coisa no texto. Não, o texto é esse. Ele vai dizer, ama o próximo como a si mesmo. Tá lá. Por que o povo não ama? Porque não quer. Jesus ama, Jesus chega lá, uma mulher que estava com fluxo de sangue, ele vai lá e cura a mulher. É o mesmo Jesus. Ele chega num lugar lá, num tanque de Betesda, tem um cara que não anda há 38 anos. Ele olha pro cara e faz, meu irmão, se levanta daí, eu vim te buscar. Então, quando você olha o texto é o mesmo. Ele está amando, ele está cuidando. Muitas das vezes exortando, mas ainda muito mais exortando os religiosos da época, né, que estão usando a religião para se promover, trazendo, contextualizando com esse evento que tu foi. Então, assim, Jesus é uma grande pedra no sapato do cristianismo brasileiro. E a igreja evangélica brasileira, toda vez que ela for para a Bíblia, ela vai ter que lidar com esse conflito. A pessoa pode viver a vida toda sendo crente, sendo evangélico, mas vai para a Bíblia, vai ter que lidar com o conflito de que nós temos um líder que renunciou à sua própria vida a favor do próximo. Um líder que lavou os pés sujos dos discípulos. Um líder que disse, toda vez que comer e beber, lembre de mim, porque o pão é o meu corpo, o vinho é o meu sangue. Um líder que abriu mão de si mesmo. A igreja vai ter que lidar com isso. E a igreja vai ter que lidar com a ideia de que Jesus disse, faça o mesmo. Quem quiser vir após mim, tome a minha cruz, tome a sua cruz e me siga. Então não era para existir evangélico sem renúncia, evangélico sem abrir mão, evangélico sem perder. O cristianismo é uma religião onde as pessoas precisam perder. Assim como eu perdi meu emprego, Débora perdeu o emprego dela, e a gente teve que viver numa cultura totalmente alheio aos cuidados das pessoas, porque a gente não sabia como lidar com aquela situação.